Olá, sejam bem-vindos a uma sessão dos ciclos de gestão online da Escola de Negócios de Leiria. Eu hoje pretendo vir falar um pouco de contabilidade numa perspectiva de uma pequena introdução à linguagem financeira que é fundamental termos para podermos agir dentro deste mundo dos negócios e podermos tomar decisões racionais, fundamentadas com informação, que, a maior parte das vezes, advém do processo de produção de informação que é a contabilidade. Vamos começar com uns pequenos conceitos introdutórios. Portanto, desde logo, avaliar que temos duas grandes teorias que suportam esta análise, desde logo a teoria contabilística, que pretende relatar portanto, concluir sobre a atividade passada, sobre o conjunto de atividades que a empresa já realizou, e, portanto, essencialmente com base em informação histórica, embora cada vez mais, e ainda mais fruto dos recentes desenvolvimentos dos normativos, tende a incorporar informação prospectiva, portanto, informação futura, e depois verificar que está totalmente relacionada esta teoria contabilística com a teoria financeira. E, portanto, aqui nas finanças pretende-se efetivamente ter uma teoria que suporta a tomada de decisões com base efetivamente na evolução histórica, de forma a tomar decisões para influenciar o futuro. Começo sempre, e sendo a minha formação de base na área da contabilidade, por definir aquilo que se considera a evolução da definição da contabilidade. Como se pode ver nesta pequena apresentação que aqui tenho, tradicionalmente tínhamos a arte de recolher, classificar, sumariar, obviamente em termos quantitativos, todas as transações e acontecimentos de caráter financeiro e interpretar os resultados. Depois, quando pensamos numa definição da contabilidade mais atual, reparem que existem algumas diferenças. Fala-se numa atividade prestadora de serviços com o objetivo de fornecer informação, essencialmente quantitativa, de natureza financeira, para ajudar a tomada de decisões. Ora bem, o que é que mudou aqui? O paradigma, que efetivamente na perspectiva tradicional, e muitos já ouviram falar, hoje falamos em contabilistas certificados que produzem esta informação, eram técnicos de contas. Antes disso, eram conhecidos como guarda-livros. Efetivamente, guardavam, preparavam, sintetizavam a informação, essencialmente como registro histórico, porque tudo isto competia exclusivamente ao empresário. Já para não irmos mais atrás, quando pensávamos que os contabilistas antes de serem os guarda-livros eram os denominados mangas de alpaca, efetivamente por escrever com tintas permanentes nos respectivos livros. Atualmente é um pouco diferente a informação criada pela contabilidade. Considera-se uma informação de utilidade pública, cuja comunicação para os diferentes utentes é efetivamente obrigatória e portanto, sendo pública, reveste então de utilidade pública. Então o objetivo será efetivamente produzir e divulgar essa informação. Nesse caso, poderemos olhar para esta informação contabilística com base em dois grandes paradigmas. O paradigma informacional, portanto, o grande objetivo da contabilidade é produzir informação e, por outro lado, informação que seja útil para a tomada de decisões. E, portanto, por isso é que se diz que a contabilidade deve proporcionar informação que transmita uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira das empresas ou de qualquer outra organização, da evolução do seu desempenho e das alterações da posição financeira. Que seja útil a quem? Obviamente a todo um grande conjunto de utilizadores que precisam dessa informação para tomar decisões. E, portanto, mais à frente veremos quais as necessidades de cada um desses utentes. E, portanto, tudo isto enquadra a contabilidade e o processo contabilístico numa perspectiva de um ciclo relativamente fechado. Ou seja, o que nós temos, basicamente, temos a entidade contabilística que exerce uma atividade económica. Tudo hoje em dia de uma atividade económica tem que entrar no processo contabilístico através dos denominados documentos de suporte. Não deve haver operações
nem internas, nem externas das entidades que não deem origem a um documento de suporte. Este documento de suporte, por exemplo, uma atividade económica, se realizarmos uma compra, teremos a fatura de compra, se realizarmos uma venda, teremos a fatura de venda. Tudo isto vai para o processo contabilístico e já sabemos que estas operações são às centenas, milhares de operações, e o processo contabilístico introduz toda esta informação da atividade realizada, sintetiza e produz informação. Esta informação produzida é apenas informação. De qualquer maneira, os utilizadores, se perceberem do mínimo desta linguagem financeira, vão transformar estes dados e esta informação em conhecimento. Ora bem, a compreensão desta informação, conhecimento, vai permitir a estes utilizadores fazerem ações. E essas ações, dentro de uma determinada entidade contabilística, é, novamente, atividade económica. Vamos supor que de todo o processo sintetizado de compras e de vendas, a informação produzida são resultados positivos. Os utilizadores, nomeadamente os detentores de capital, podem tomar a decisão. Com estes resultados positivos, eu vou querer distribuir aos sócios os respectivos lucros ou dividendos, ou posso dizer, não, vamos criar reservas dentro da empresa e vamos reinvestir, adquirindo novos equipamentos, uma nova linha de produção. Ora bem, estamos aqui a fazer nova atividade económica, que surge com novos documentos e, portanto, este processo alimenta-se a si próprio. E, portanto, a contabilidade pode efetivamente ser vista de diferentes perspectivas. Desde logo como ideologia de suportar, quando surgiram as entidades com, basicamente, o objetivo de maximizar o lucro. Hoje já não seremos tão fundamentalistas e diremos que as empresas não pretendem aumentar os lucros, mas pretendem aumentar o valor, a criação de valor. O lucro é uma perspectiva desse valor, mas vamos muito mais além. E, portanto, este capitalismo que surgiu já há muito tempo, portanto, é suportado por esta linguagem financeira. A contabilidade como registro histórico, porque com o aumentar e a complexidade e o volume dos negócios, o empresário que antes retinha tudo em pequenos livros e na sua própria memória, deixou de ter capacidade para o fazer. E, portanto, a contabilidade faz esse registro histórico da evolução das entidades. É a realidade económica, como vimos no esquema anterior. É própria uma atividade económica porque o contabilista certificado, que detém efetivamente estas competências, pode negociar esta ferramenta, esta atividade. É uma linguagem que quem está nos mundos de negócios tem que dominar para perceber a informação. E, portanto, de uma forma muito simples e agregadora, é um verdadeiro sistema de informação. E, portanto, produz a informação fundamental para a tomada de decisões racionais, ainda mais quando os recursos são escassos. Ora bem, pensamos em sistema de informação e verificamos que sim, produz muita informação, muita dela obrigatória. E, efetivamente, hoje em dia, grande parte do tempo dos contabilistas dentro de uma organização é para produzir informação que tem que cumprir para diferentes organizações. Basta pensarmos que até o final do mês de janeiro temos que comunicar os inventários. Hoje em dia, todos os meses faturamos e nos primeiros dias do mês seguinte temos que comunicar o SAFT da faturação e daí que depois todos nós, individualmente, quando chegamos ao e-fatura, temos lá efetivamente o registro das nossas aquisições. Mas isto vai mais além. Vai mais além ao ponto de, e está previsto já para entrar em total funcionamento a partir de 2021, o envio do SAFT da contabilidade. E aqui o SAFT da contabilidade vai transmitir de forma oficial e obrigatória para a autoridade tributária tudo aquilo que é o sistema de informação da contabilidade. Todo aquilo que foi introduzido no sistema. E não é por acaso que a doutora Helena Borges, portanto, a diretora-geral da Autoridade Tributária, veio já há algum tempo a dizer o fisco, portanto, a Autoridade Tributária, vai ter uma dose brutal de informação sobre as empresas. E, efetivamente, reparem, estamos a comunicar para a Autoridade Tributária toda esta informação que está neste sistema de informação. E é muito. O que é que isso vai permitir?
vai permitir o preenchimento automático de um conjunto de anexos da IES, da Informação Empresarial Simplificada, e ela própria, como sabemos, vai disparar de forma automática um conjunto de informações para as conservatórias do registro comercial, no Instituto de Registro Notariado, para o Banco de Portugal, para o Instituto Nacional de Estatística e muitos outros elementos serão alimentados por esta informação. Mas não tenhamos ilusões. O sistema de produção de informação da contabilidade, para além de produzir esta informação, que é obrigatória, deve efetivamente estar focado em prestar informações para os diferentes stakeholders. E os diferentes stakeholders são todos aqueles que têm interesse nessa informação. Estamos a falar desde acionistas, sócios, o fisco, a autoridade tributária, os financiadores, portanto, toda a banca, os trabalhadores, clientes, fornecedores. Portanto, temos que ter a capacidade de olhar para esta contabilidade como um sistema de informação efetivamente muito complexo e transversal. Ora bem, tudo isto nos permite então dizer que a contabilidade será o sistema de informação formal, até porque é obrigatório, da generalidade das entidades. Entidades contabilísticas, ou como queiramos chamar, entidades económicas. Podem ser quem? Qualquer agente que efetivamente exerça ou queira afetar recursos para a realização de uma determinada atividade que controla e gera. Estamos a pensar, e será fácil de perceber, que a contabilidade pode ser de uma pessoa física, todos nós fazemos a nossa contabilidade, uma sociedade, independentemente da sua forma jurídica, um grupo de empresas, o grupo empresarial, escola, um banco, e chegamos ao limite de chegar à necessidade. Já se fala nisso, com a implementação do sistema de normalização contabilística da administração pública, tentamos fazer a contabilidade de um país. Estaremos ainda um bocadinho longe, mas para lá caminharemos. Ora bem, esta atividade económica de uma determinada entidade, basicamente é o resultado de um conjunto de relações que se estabelecem e todo o agente económico que intervém neste processo tem o seu papel. Pensamos nas empresas que se relacionam com as famílias, onde vão buscar muitas vezes os seus consumidores, a mão de obra que necessitam para exercício da atividade. As entidades financeiras têm um papel fundamental na atividade económica. O Estado, na sua perspectiva, quer de cobrador de contribuições e impostos, mas também na disponibilização dos serviços públicos, que são fundamentais. Todas as empresas não financeiras, a perspectiva do resto do mundo, com diferentes parceiros e também o setor não lucrativo. Ora bem, porque é que é interessante termos a perspectiva destes diferentes agentes económicos? Porque um dos grandes objetivos é assegurar a reparação do rendimento. Cada um destes agentes vai efetivamente ter uma perspectiva. Os trabalhadores precisam de verificar onde podem adquirir os seus bens e serviços, mas também onde vão buscar o seu poder de compra, os salários. Os detentores de capital que fazem aqui, portanto, colocam o capital de risco, querem obter informação sobre a possibilidade de retorno, dividendos e lucros. Os proprietários dos imóveis de rendas, os financiadores querem não só o reembolso do capital, mas também os juros que o remuneram. Portanto, tudo isto e toda esta informação pode ser assegurada pelo sistema contabilístico. Depois, quando pensamos em entidade económica, portanto, há diferentes fases. Qualquer entidade tipicamente se constitui sem um fim à vista, portanto passa pela fase de constituição, onde efetivamente o empreendedor pega num conjunto de recursos e vai afetar para a realização de uma determinada atividade. Assim que esteja configurado, entra no processo de transformação, produção, venda, com o objetivo de atingir os resultados que se propôs, muitas vezes os resultados financeiros e positivos. E, embora não tenham um fim à vista, muitas delas chegam a determinada fase e entram, portanto, em liquidação. E existem vários estudos que dizem que todas as empresas têm tipicamente uma vida útil média, onde tendem depois a encerrar a atividade. Para que isto não aconteça, é necessário ponderar
o ciclo de vida das empresas que depois da sua criação e configuração entram em operação. E o mercado muda e cada vez muda de uma forma mais rápida. Daí que as empresas, basta pensarmos quando se criam, dão início de atividade, registando na autoridade tributária um determinado CAI, um Código de Atividades Económicas, um código principal e às vezes um ou dois acessórios, o que verificamos, muitas empresas, sem nunca alterar este CAI, se formos a verificar hoje, já não estão verdadeiramente a exercer a mesma atividade que exerciam quando se propuseram. Porquê? Porque se reconfiguraram, o que lhes permitiu manter-se em atividade. Porque aquelas empresas que tipicamente não se reconfiguram, tipicamente entram em saturação e entram no processo de dissolução. E, portanto, é necessário ter tudo isto em cuidado. Bom, esta atividade económica tipicamente é exercida por empresas. E quando pensamos em empresas ou agente económico, temos que o saber classificar. Desde logo quanto à forma jurídica, quanto à titularidade do capital, o setor económico onde exerce atividade, o fim a que prosseguem e quanto à dimensão. E, portanto, todos estes aspectos são, efetivamente, importantes. De uma forma muito sintética, e sem entrar aqui em profundidade, nomeadamente caracterização jurídica, quanto à forma jurídica, hoje em dia consegue-se exercer a atividade de forma individual. Tipicamente, começamos desde logo como o personal liberal, que se vai coletar na autoridade tributária, e depois, nomeadamente, a figura do empresário em nome individual, estabelecimentos individual de responsabilidade limitada, que estando configurados quase não existem em Portugal, tendo vindo recentemente, já não assim tão recentemente, a ser substituídos pelas sociedades unipessoal por cotas. Uma figura que ainda hoje suscita algumas críticas de uma sociedade de uma única pessoa, mas está efetivamente contemplada. De qualquer maneira, coletivamente, de forma mais habitual de exercício desta atividade económica, temos muitas situações contempladas no Código das Sociedades Comerciais, mas tipicamente sociedades por cotas, sociedades anónimas. Algumas diferenças, sociedades por cotas, no mínimo 2 sócios, sociedades anónimas 5. O capital mínimo das sociedades anónimas, 50.000 euros, nas sociedades por cotas, 2 euros, 1 euro por cada um dos sócios. As sociedades por cotas têm como órgão gestor os gerentes, as sociedades anónimas o administrador ou o conselho de administração. Os proprietários do capital das sociedades por cotas são denominados os sócios, das sociedades anónimas os acionistas. Os resultados positivos das sociedades por cotas, tipicamente distribuição de lucros, no caso das sociedades anónimas os dividendos, onde existe aqui um conjunto de pequenas diferenças, até de terminologia, que caracteriza estes dois tipos de empresas. As sociedades anónimas, pela dimensão do número de sócios, mais interesses que têm, são também obrigadas a ter um revisor oficial de contas. Portanto, para validar a qualidade desta informação. Quanto à titularidade do capital, pública ou privada, e portanto aqui não vale a pena entrar aqui em grandes pormenores, basicamente vamos nos concentrar em falar um bocadinho das entidades privadas. Quanto ao setor económico, qualquer entidade que exerça a título principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola ou de serviços, portanto as comerciais, aquelas que basicamente compram e vendem, portanto sem proceder à transformação, portanto compram e vendem mercadorias. No caso das empresas industriais, compram matérias-primas, matérias subsidiárias, para depois produzir e vender os seus produtos acabados. As empresas do setor agrícola, que com terminologias próprias trabalham com os ativos biológicos e o produto agrícola, e depois as empresas de serviços que, incorporando algumas matérias, fazem efetivamente uma prestação de serviços para terceiros. E quanto ao fim que prosseguem, portanto, basicamente finalidades lucrativas, a generalidade das entidades de empresas e finalidades sociais, como PSS ou outras associações. E, por fim, um aspecto extremamente importante, a classificação das entidades quanto à dimensão. Ora bem, quanto à dimensão, nós temos 3 grandes perspectivas, desde logo a perspectiva económica, e aquela que nós conhecemos quando ouvimos constantemente a falar que o tecido empresarial português é caracterizado essencialmente por PMEs, pequenas e médias empresas, e estamos aqui a caracterizar numa perspectiva económica. Ainda mais quando, por exemplo, uma entidade se propõe a ter um benefício fiscal e há benefícios fiscais próprios para PMEs, perspectiva económica. Quando pretendemos candidatar-nos a fundos comunitários,
Portugal 2020 ou outros, há muitos deles direcionados exclusivamente para PMEs, pequenas e médias empresas, numa perspectiva económica. Ora bem, o que é que nós temos? Temos que, dentro de uma perspectiva económica, e é uma microentidade, toda aquela que não ultrapassar 2 milhões de balanço, e aqui estamos a falar do total do ativo, ou 2 milhões de volume de negócios, tipicamente vendas e prestações de serviços, onde aqui haver algumas especificidades, e não ultrapassar o número médio de trabalhadores 10. Portanto, se não ultrapassar o número de trabalhadores e um dos outros elementos, estamos aqui a considerar uma microentidade. Se ultrapassar 2, portanto, o número médio de trabalhadores e o volume de negócios ou o total de balanço, deixa de ser uma microempresa e passa a ser uma pequena empresa. E aqui os limites aumentam para 10 milhões de ativo e 10 milhões de volume de negócios. Número de trabalhadores, até 50. Ultrapassando o número de trabalhadores e um dos outros dois indicadores, passa para a média empresa, 43 milhões de balanço, 50 milhões de volume de negócios. Vejam que não é por acaso, olhando para estes limites de 50 milhões de volume de negócios e 43 milhões de ativo, e até 250 trabalhadores, que verificamos em Portugal que 99, qualquer coisa por cento das empresas são efetivamente PMEs. Uma segunda classificação também possível é a classificação laboral, e esta mais simples de perceber, até ou com menos de 10 trabalhadores é uma microentidade, de 10 a 50 trabalhadores, 49 é uma pequena empresa, e acima de 50 até 250 é uma média. Só a partir daqui é que passa a ser uma grande empresa. E depois interessa-nos ainda saber uma nova classificação contabilística, que vai definir que tipo de normas que se baseia a produção de informação vamos ter. A norma contabilística das microempresas, é aplicada para empresas que não ultrapassem 2 destes 3 limites. Quais são eles? Não ultrapassa o total do ativo de 350 mil, o total do balanço, o volume de negócio abaixo de 700 mil euros e o número médio de trabalhadores até 10. Se eu não ultrapassar 2 destes 3 limites, sou uma microentidade. Caso eu ultrapasse 2 destes 3 limites durante 2 anos consecutivos, então eu passo para o regime, para o nível superior, e passo a ter que aplicar o regime das pequenas empresas. E aqui os valores são o balanço até 4 milhões de euros, total de rendimentos até 8 milhões de euros e até 50 trabalhadores. Mais uma vez, se durante 2 anos consecutivos ultrapassar 2 destes 3 limites, passo para a classificação de médias empresas, e aqui médias e grandes, já todas elas têm que utilizar o regime geral da contabilidade, portanto, o regime geral de todas as normas do sistema de normalização contabilística. Portanto, o que nós verificamos é que houve aqui a tendência de classificar empresas em diferentes níveis, sabendo-se que empresas mais pequenas, com menos recursos, não pode ser exigida as mesmas obrigações de produção de informação e questões burocráticas, e portanto aqui tudo num processo de simplificação dessas obrigações. E portanto esta classificação é extremamente importante. Para enquadrar e para que possam procurar, a classificação económica encontra-se no Decreto-Lei 327 de 2007, facilmente encontram no site do IAPMEI, a classificação laboral no artigo 100 do Código de Trabalho, e a classificação contabilística, que começou a ser implementada quando surgiu o sistema de normalização contabilística, o Decreto-Lei 158 de 2009, foi alterado em 2010 duas vezes e alterado recentemente, mais recentemente, em janeiro de 2000 e a entrar em vigor em janeiro de 2016. Porquê houve esta necessidade? Porque inicialmente tudo isto vem de normas comunitárias. E como poderemos perceber? Quis-se, na primeira versão, pôr os limites daquilo que é uma pequena, média e uma microentidade a nível europeu. Obviamente, os países têm dimensões e realidades completamente distintas. Vejamos que se viesse uma pequena empresa alemã instalar-se em Portugal, não seria uma pequena empresa. E daí houve a necessidade destes ajustes todos, que sempre teve a enquadrar os limites das micro, pequenas e médias empresas à realidade portuguesa. É isto que temos. Quando uma empresa não tem o histórico dos 2 anos anteriores para se enquadrar, então o que conta são os valores previsionais a quando da constituição
portanto o valor, quando a empresa se constitui, que dá entrada na declaração de início de atividade, são estes valores anualizados que vão ser considerados para enquadramento no regime das pequenas empresas, microentidades ou no regime geral. Uma pequena nota, todas as empresas, independente da dimensão, podem optar pelo regime geral, que ele produz informação com base num conjunto completo de normas contabilísticas. Portanto, a entidade económica é assim caracterizada. E esta entidade económica realiza um conjunto de atividades que tipicamente são subdivididas em 3 grandes áreas. E isto interessa saber as atividades operacionais, portanto, na fase de execução e muito relacionadas com o seu ciclo de exploração, portanto, desde as encomendas, compra dos materiais ou das matérias, o seu processo produtivo, venda, englobando depois de um lado e do outro os prazos médios de recebimento, prazos médios de pagamento, tudo isto a suportar a sua atividade de exploração. E depois 2 atividades que estão sempre muito relacionadas. As atividades de investimento, portanto, para exercer a atividade tem que haver um investimento, e portanto deve ser devidamente planificada, e sabemos que qualquer empresa, para investir e exercer a sua atividade, tem que ter atividades de financiamento e suporte que devem ser enquadradas e relacionadas com este investimento. E, portanto, se nós pensamos num investimento de médio e longo prazo, a minha forma de financiamento também tem que ser adequada a esta realidade. Basta pensarmos que existem várias formas de financiamento, desde logo os capitais próprios colocados pelos sócios da Constituição, e depois o financiamento, que podem ser desde os mútuos, os contratos de mútuo, portanto, os empréstimos a médio e longo prazo, curto prazo, os próprios subsídios, poderíamos ter também as locações financeiras e outros métodos alternativos. Obviamente, se eu tenho um investimento que vai ter uma vida útil de utilização, portanto, o equipamento, uma vida útil de 4, 5 anos, não fará sentido financiar num ano para suportar este investimento. Porque em um ano este investimento não vai suportar, não vai criar riqueza que possibilite pagar quer os juros, quer efetivamente o reembolso de todo o financiamento. E, portanto, esta é um bocadinho daquilo que nós pretendemos mostrar, que a informação financeira vai suportar tudo isto. E, portanto, em sessões futuras online, pretenderei também aqui apresentar algumas destas características da produção de informação, aqui já mais enquadradas com o sistema de normalização contabilístico que suporta então a produção de informação. E, portanto, dito isto, foi um gosto efetivamente fazer esta pequena apresentação, espero que seja útil e que vos crie também a noção de que a produção de informação e o conhecimento desta linguagem é fundamental para estarmos e agirmos neste mercado dos negócios da forma mais correta. Muito obrigado e até à próxima.